um pouquinho sobre a digitalização, uma solução para a falta de mão de obra na indústria, né? Então, isso é um ponto, acho que, pelo menos a gente, ou vários dos nossos clientes têm sentido. Obrigado. Tem sentido no dia a dia, né? E é uma das coisas que nós aqui, como Pollux, e agora Accenture também, estamos tentando solucionar aí com as nossas soluções, né? Então, falar um pouquinho sobre mim, rapidinho. Sou o Jean Almeida, sou aqui de na verdade, não sou de Joinville, vim para Joinville em 2011, vim fazer graduação na UDESC, fiz engenharia elétrica, e acabei ficando na Pollux aí, desde então, para trabalhar lá. Comecei como estagiário, hoje eu estou como gerente de automação. Então, a gente cuida de uma equipe aí de 20 e poucos programadores, né, que tem fome aí por tecnologia e todo dia estão lidando com essa questão da transformação digital. Então, apesar da gente trabalhar com a transformação digital, a gente quer mostrar também que a Pollux é uma empresa de pessoas e muito humana, tá? Então, tudo que a gente faz lá, a gente tem muito esse viés de pensar no ser humano, de pensar no que as pessoas estão envolvidas nessa transformação digital. E aqui é um pequeno vídeo demonstrando um pouquinho do que a gente almeja fazer, tá? Beleza, falar agora um pouquinho da Pollux, né? A Pollux ela nasceu lá em 96, em Joinville. Tá? Ela foi fundada pelo CEO, que é o Riso. Ele é um cara lá do Rio de Janeiro, então ele veio para cá com um sonho, ele estudou lá nos Estados Unidos por um bom tempo e teve um sonho de que ele queria mudar a indústria, queria deixar as indústrias mais com uma performance maior, qualidade maior, enfim. E ele teve esse sonho de começar lá no passado com alguma solução simples. E a solução que ele começou lá no começo foi inspeção visual de medicamentos. Então, a gente começou lá nos primórdios da Pollux, que a Pollux fazia era isso. A gente inspecionava alguns comprimidos, né, na indústria farmacêutica, é uma indústria muito rígida com relação à regulamentação, para evitar que um medicamento ou alguma coisa do tipo fosse errado para o cliente final, né? Então, hoje, depois desses 26 anos aí que a gente está no mercado, a gente já está atuando na América como um todo, quase. Tem alguns países aí que a gente não atua na América, mas a grande maioria deles a gente está presente, tá? Então, a gente já tem mais de 450 clientes no mercado, né? Não somente nacional, mas no internacional. Mais de 1.000 projetos implantados, aqui 300 colaboradores em Joinville, espalhados também pelo México, Canadá, Estados Unidos e alguns colaboradores no Equador, né? E a gente já ganhou mais de 20 prêmios aí na parte de melhores empresas para se trabalhar. Então, a gente tem sempre esse propósito muito grande aí que a gente mostrou no começo com o vídeo das pessoas, né? Então, aqui qual que é o nosso principal ponto, né? Conduzir a transformação digital das fábricas, tornando elas mais produtivas, eficientes e aquele último ponto, inteligentes. Que é uma coisa que a gente não pensava muito atrás. E agora a gente começou a pensar um pouquinho mais. Então, aí que os dados começam a fazer bastante diferença. Falando um pouquinho agora sobre o cenário atual, né? Eu comentei com vocês que a Accenture foi uma das empresas que adquiriu a Pollux. Então, a Accenture, não sei se alguém conhece ela, mas ela é uma empresa que ela vem do ramo de consultoria, tá? E ela começou a perceber que, com as implementações delas dos projetos, elas estavam ficando muito próximas às fábricas. E aí elas começaram a sentir a necessidade de ter uma empresa que implantasse as consultorias que elas faziam, que fizesse os projetos que elas planejavam e pensavam em fazer. E aí veio a Pollux na mente, né? Um namoro aí começou uns 2 anos atrás, onde a empresa foi adquirida por eles. Então, a Accenture hoje é uma empresa global, ela já tem quase 750 mil funcionários, ela atua em 50 países, mais ou menos, e ela atende aí as demandas tanto da parte de consultoria, marketing digital, enfim, campanhas de publicidade. Eles têm uma gama bem grande aí de segmentos dentro da Accenture, mas a gente se encaixa lá dentro do que eles chamam de Industry X. E por que Industry X, não Indústria 4.0? Porque a transformação da indústria está acontecendo de uma maneira muito acelerada. Então, não somente a gente atua nas coisas da indústria 4.0, mas também das questões da indústria 3.0 e, quem sabe, daqui a pouco, a 5.0. A gente tem aí o ChatGPT, que foi comentado aqui antes. Quem sabe esse não vai ser o nosso novo revolucionário da indústria, né? Como lá na terceira revolução industrial foram os robôs, né? A parte mais dos computadores, né? Então, quem sabe, a quinta ela vai ser essa questão aí da inteligência artificial. Algumas competências aqui que a Pollux tem, só rapidamente falando, tá? Que a gente abrange aqui. Então, a gente tem questão de robótica, parte de desenvolvimento de software, segurança, internet industrial. Enfim, tem esse portfólio aqui
com algumas características e alguns mercados que a gente atua, né? E alguns serviços que a gente presta também para os nossos clientes, eles estão mais ou menos aqui dentro dessas caixinhas aqui, tá? Não vou perder muito tempo aqui. Então, comentando sobre a questão da Industry X, né? Como é que o pessoal enxerga isso? Esse é um termo que a própria Accenture usa, não é um termo assim muito comum, né? É uma coisa que eles lá dentro eles estão tomando isso. Então é a abordagem, né, de utilizar a tecnologia avançada para reinventar produtos e serviços. É aquilo que a gente comentou antes, né? A gente pensava em deixar as coisas mais com maior produtividade, maior qualidade, mas a questão da inteligência, onde é que ficava? Então, aí que a gente começa a entrar com as soluções de mercado que consigam atender isso aí. Então, como é que está o cenário atual? Acho que isso aqui todo mundo está vivendo um pouco, né? Pelo menos a gente aqui como desenvolvedores de máquina, né? Várias coisas aqui afetaram o nosso dia a dia e o que está acontecendo hoje no nosso ambiente de trabalho. A pandemia veio lá, né? Fez aqui uma grande variável entrar no negócio, que é a questão do trabalho remoto, a questão das pessoas não estarem mais presentes no escritório. E isso tem afetado fortemente, porque ninguém mais hoje em dia quer trabalhar numa indústria, no chão de fábrica. São poucas as pessoas. A gente está aqui na UFSC fazendo uma feira de profissões, e a pergunta que eu mais escutei não é o que a Pollux faz, mas dá para trabalhar remoto? Dá para trabalhar remoto numa indústria? Começa a se tornar difícil, né? E aí que algumas coisas da digitalização começam a entrar para nos auxiliar. Questão da tensão entre Taiwan e a China. Isso aqui é uma coisa que tem afetado muito também a gente. Semicondutores, a gente está vendo que tem uma falta, tem uma quebra na cadeia de fornecimento, né? O supply chain hoje tem uma cadência, uma decadência aí com relação à parte dos semicondutores, né? Onde a gente antigamente conseguia um elemento lá em 6 semanas, 5 semanas, tinha estoque, hoje passa a ser 40 semanas. Então isso começa a tornar também o nosso trabalho um pouco mais difícil. Guerra na Ucrânia, né? Preço subindo, questão nas indústrias automotivas sofrendo também bastante por conta das ligas metálicas que elas precisam lá da Rússia. Então, tem todo esse impacto aí que também está afetando a indústria. E aqui um dado recente que a gente pegou aí, mais de 5, acho que são 500 mil pessoas, elas, só a anotação ali, por favor, que eu não lembrei. 50 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos, ano passado, se demitiram. Mas não estão desempregados, já se readmitiram de novo. Então está tendo uma questão de uma migração muito grande de um trabalho para outro. E as pessoas têm buscado o quê? Aquele primeiro ponto que eu falei, trabalhar em casa, uma condição um pouquinho melhor. Então, isso é um ponto que vai afetando muito o nosso dia a dia, né? A gente treina uma pessoa, faz ela passar por um processo lá de aprendizado, e depois, sei lá, 2, 3 meses ela sai fora. Então, aqui são alguns dos desafios aí da parte do negócio, né? Isso aí foi em 2021, lá no quarter 4, que é a questão de atrair e reter trabalhadores com mão de obra especializada. Então, isso é uma coisa que a gente tem enfrentado. A gente vê isso direto, né? As nossas indústrias, os nossos clientes, é uma das dores que eles têm. Então, por isso que eles buscam muito a questão da digitalização, né, das empresas para isso aí sair um pouquinho de cena, né? Então, com máquinas, robôs, enfim, sistemas robóticos, sistemas mais inteligentes, perder um pouco a dependência da mão de obra especializada e colocar um pouco mais a dependência na tecnologia. Então, isso aqui também, ó, só para demonstrar, 2015, né, qual que foi o maior impacto que teve, 60% foi a questão de falta de mão de obra. Então, aqui é um dado bem importante que lá em 2015, né, a gente não está falando depois da pandemia, é um dado um pouco mais antigo. Então, aqui é um texto tirado lá do G1, né? Quando a economia voltar a crescer, a falta de mão de obra qualificada vai dificultar essa retomada, dificultando a inovação dentro das empresas e tem um impacto na competitividade do setor que já não era alto. Então, como é que a gente resolve isso? Tem várias formas, né? Aqui, ó, o PEC IoT, vocês utilizam mais os dados, né, para trazer as empresas serem mais competitivas. Com a Pollux, a gente tenta trazer essa digitalização, trazer alguns cases aí para dentro dos clientes, né, para tirar um pouco essa dependência. Então, aqui, depois que essa economia voltar, o que vai acontecer? A gente vai ter que ter uma agilidade, né, que ela vai ter que escalar de uma maneira muito rápida para que a gente consiga fazer se tornar competitivo de novo, manter o preço do mercado. Eu não posso agora que, beleza, para conseguir mão de obra especializada, eu tenho que pagar mais por ela, mas o mercado vai pagar aquele produto mais caro por conta disso? Às vezes não, você vai perder uma parcela grande do teu mercado lá por conta que você teve que aumentar o valor
E é o que as empresas, algumas têm feito, diminuindo o tamanho do produto. Indústria de alimentos, a gente tem visto bastante isso. Então, o produto que hoje era 100 gramas na prateleira, amanhã está 90. Mas eles mantiveram o preço. Por quê? Porque eles precisavam de uma mão de obra um pouco mais especializada e não tinham isso no mercado. E como é que eles conseguem resolver isso? De uma maneira um pouco mais drástica, né? Removendo um pouco da quantia de produto final entregue. Então, aqui é uma chargezinha, né? O cara falando assim que ele precisa de alguém, né? Uma mão de obra especializada, para montar o robô para depois substituir ela. E ele paga uma mixaria para o cara. Né? Não é bem isso, tá, galera? O pessoal tem essa mentalidade de que os robôs vão roubar trabalho. Não, não é isso. Novas oportunidades de trabalho vão aparecer. Novas profissões vão aparecer. Esse robô um dia vai falhar. Então tem que começar a especializar a minha mão de obra na parte da manutenção para que um dia consiga atuar em cima desse cara quando ele falhar. Então, essa coisa na cabeça que o pessoal fala, a robótica vai roubar trabalho, não vai. Ela vai fazer com que o trabalhador tenha condições melhores. Porque hoje em dia a gente vê vários clientes nossos que têm reclamações que os operários deles... Obrigado. Os operários deles, eles entram muito com questões trabalhistas por conta de se machucarem no trabalho. E eles querem evitar isso. Então, eles fazem o quê? Realocam aquelas pessoas por uma sessão mais de produção, né, para aumentar a produtividade, para que lá na ponta da linha esteja uma máquina fazendo o que ele fazia antes. Então, aqui, rapidamente, eu estou nos 10 minutos finais aqui. Então, isso aqui é uma expansão um pouco do que está mostrando do crescimento de robótica no mercado atual, tá, galera? Então, aqui, 2021, a gente teve um crescimento de 15%. Isso aqui é um dado da IFR, que é a International Federation of Robotics. Eles fazem algumas... eles soltam alguns informes aí anuais, né? Eles soltam todo ano. Esse aqui é o último que eles têm lá no mercado. Então, 3.477.000 robôs eles estão instalados hoje, atualmente, no mundo todo. Tá? Isso aqui não é um dado tão preciso, mas é mais ou menos uma estimativa que eles conseguiram pegar de todas as fabricantes de robô, mais ou menos o que acontece. Então, existe uma crescente nisso aqui, certo? Mas essa crescente aí, depois de 2022, depois de 2020, que veio a pandemia, né? A gente vai ver que essa crescente ela vai ser muito maior por conta dessa dependência que se tinha e o pessoal começou a entender que a robotização é algo importante para as indústrias. E esse aqui é uma projeção, mais ou menos, de como isso aqui vai acontecer. Tá? Ainda assim, está de maneira um pouco tímida, mas a projeção que eles esperam, e eles têm uma assertividade um pouco elevada, né, é isso aqui. Qual que é o desafio disso aqui? A questão dos semicondutores. Como é que a gente vai conseguir entregar isso aqui de robô se o semicondutor lá está penalizado? Então, tem algumas questões, algumas frentes que eles estão... Né, os Estados Unidos acho que já está com uma frente forte de fazer chips lá no próprio Estados Unidos, né, para a questão melhorar um pouco isso, mas sem aquilo lá, sem isso aí, né, essas mudanças aí também nessa cadeia, isso aqui não vai acontecer. E o que a gente vê mais ou menos no cenário atual com relação à parte de robôs, em que parte dos setores eles estão inseridos? Né? Então, na maioria das vezes é na parte dos eletrônicos, automotivo, parte de mineração e metais e plásticos. Né? A parte ali um pouquinho de alimentação, isso aí nossos clientes eles são bem fortes nesse mercado. Né? Então, a gente trabalha com bastante clientes de alimentos, né? Então a parte de packing final, packing secundário e terciário, então a parte de encaixotamento e paletização. Então a gente viu essa crescente muito grande durante a pandemia. Então acho que os dados aqui desse informe aqui para o próximo ano, isso aqui tem a tendência de crescer bastante. Tá? E aqui que eu comento, né? Qual que é a atividade que mais cresceu nesse último tempo? Manipulação. Que é aquela questão da mão de obra, né? Tirou aquele operador que ficava no fim da linha lá fazendo uma manipulação todo dia, né? E coloca-se um robô. Só que aqui é um dado interessante e um pouco triste também para nós. Onde está o Brasil aqui? Não está. Apesar do Brasil ser um país bem grande, várias indústrias, né, a nossa questão de robotização ainda está muito atrasada. E quem está saindo na frente é o pessoal lá do Oriente. Né? Não tem não. China e Japão são os caras que estão mais colocando robôs na indústria. Né? Apesar de eles terem uma mão de obra barata, né, eles estão colocando muito lá porque eles têm a tecnologia um pouco de uma maneira mais acessível. Então, tem uma fabricante grande de robôs, que é a KUKA Robots. Então, atualmente, o que aconteceu? Ela era uma empresa alemã, e ela foi adquirida por um grupo chinês. Então, agora o robô que era alemão é produzido lá.
muito vem de encontro a essas questões aí que a China está querendo ser uma potência mundial, né? Isso aí já não é de hoje, mas eles têm trazido isso muito forte. Então, de novo, né? Acho que só comentando novamente, para o novo cenário da indústria, a questão da indústria 4.0 é o que vai ser o diferencial das empresas. Isso na digitalização, na utilização dos dados, enfim. De maneira geral, é isso que vai trazer as empresas para um novo patamar. Não vai ter jeito, não vai ter como fugir disso. E aqui eu vou trazer um caso para vocês da Pollux, é rapidinho, mas é um caso de logística interna, tá? Onde a gente utilizou robótica inteligente. E esse nosso cliente aqui, pode tocar, é um cliente aqui da região de Brusque. Então, vocês podem ver que, talvez no começo do vídeo não deu para ver muito bem, mas eles estão trabalhando perto das montanhas ali de Brusque. Então, tem bastante neblina, bastante umidade ali. E qual que era o problema deles? A doca onde os robôs, a doca onde os caminhões faziam a descarga e carga, né, para eles levarem para os ambientes produtivos, ficava exposta. E a umidade começava a danificar o tecido deles. E aí, qual que é a solução? Fechar o galpão inteiro e começar a trabalhar lá dentro a logística de uma maneira que tenha-se pouco contato com o ambiente exterior, né? E o ambiente ali que vocês viram lá do galpão deles, depois a gente vai mostrar ali uma fotinho, né? Ele é um ambiente onde ele tem 4 andares. O pessoal que trabalha com logística aí sabe a dificuldade de conseguir transportar carga em níveis. Não é uma tarefa fácil. Ainda mais se for pensar com empilhadeira, né? Que a empilhadeira é um negócio bem grande. Então, aqui com esses robôs pequenos, a gente conseguiu fazer com que essa demanda do cliente, essa movimentação, essa logística interna conseguisse acontecer de uma maneira simples, e onde eles teriam que colocar 24 operadores de empilhadeira para trabalhar nos turnos, eles colocaram 6 robôs trabalhando. Então, a gente auxiliou eles a desenvolver esse sistema aí, onde que os materiais, onde os tecidos eles ficam guardados, armazenados e posicionados, né, para depois fazer o transporte. Para que vocês vejam, o warehouse deles ficou bem compacto, né, de uma maneira que os robôs conseguem se movimentar, onde uma empilhadeira não conseguiria, de uma maneira autônoma. Então, isso aqui é um case lights out. Se alguém quiser lá desligar a luz, o robô funciona. Só vai ter que ir lá ver quando ele parar, né? Que é a questão da manutenção. Então, só volta um slide, por favor. Aí, ó, só para mostrar para vocês como que é a fábrica deles. Então, a parte de estoque ficou em cima e embaixo ficou só a parte de logística, na parte de saída dos materiais. Então, isso foi uma solução que a gente trouxe para eles, é um case de sucesso deles lá hoje. Isso aqui está... Se quiserem, depois a gente tem esse vídeo aqui, ele tá público, né? É um case que o cliente mesmo elogia muito até hoje. E aqui, né, apesar de a gente estar aplicando a parte da tecnologia dos robôs, ainda tem uma parcela que a gente poderia ter explorado, que são a questão dos dados. Aqui os dados eles não são tão minerados assim, de uma maneira que a gente pudesse falar ou tentar entender como que o estoque dele está, se ele está bem otimizado, se não está. A gente automatizou o processo, mas talvez exista aí também um caminho ou um local para explorar ainda que a gente não entrou, né? E existe a possibilidade ainda também de exploração. Então, aqui também a parte de monitoramento remoto, né? Então, não precisa ter um operador lá na fábrica olhando o robô se ele está fazendo alguma coisa ou não, mas de maneira remota isso aqui é possível fazer, né? Então, só demonstrando aí. Não foi? Ele não é um vídeo, tá? É só passar. Aí, beleza. E aí, só mostrando para vocês, né? Essa capacidade ela está em movimentação de 200 toneladas, tá? Por dia. Não... Antes, o cenário atual deles era 120 toneladas por dia com operadores. Então, a gente conseguiu aí um ganho expressivo aí só com a parte da digitalização da fábrica deles. E aí, beleza. Tem uma parcela também que a gente não pensa muito. Vou aplicar só o robô. Mas existem esses subsistemas que a gente tem que conversar. E esses subsistemas é uma das coisas que nós, lá como Pollux, a gente tem bastante, que é a parte da integração. Então, até a integração para, por exemplo, disponibilizar esses dados para alguém, ou enfim, nesse caso aqui em específico era para falar com o elevador, para ele abrir e fechar a porta. Ou abrir e fechar a porta da doca, né? É uma coisa que hoje também o pessoal não pensa muito, mas é uma das coisas que é um diferencial que a Pollux tem, porque a gente tem essa flexibilidade de conseguir fazer essa integração de uma maneira mais simples. Aqui, um último videozinho aqui só para mostrar para vocês um caso de sucesso, né, de um dos nossos clientes, né, de bens de consumo, da Nestlé. Então, ele é um dos nossos maiores clientes hoje no mercado. Seguramente todos sabem, vou deixar vocês ouvindo eles aí falando. Faz o centenário no Brasil em 2021. Estamos pensando em que transformação digital, obviamente, vai ser um dos elementos fundamentais que vão a configurar
a forma que vão ter as operações, como fazemos os nossos produtos. O parceiro escolhido que topou esse desenvolvimento junto com a gente foi a Pollux. Desenvolvemos soluções pioneiras, inovadoras na área de robótica colaborativa. Em conjunto, nós desenvolvemos soluções extremamente importantes para nossas operações, que entregaram agilidade, entregaram flexibilidade. A Pollux também tem desenvolvido soluções customizadas específicas da nossa fábrica. Ela tem sido uma grande parceira nessa jornada de transformação digital. A Pollux começou com a gente. Desde o primeiro momento começamos a trabalhar juntos e hoje temos construído um caminho que é o que seguramente vai ser o definitivo para a nossa companhia. É um prazer e um orgulho enorme ter um parceiro como a Pollux nessa jornada de transformação digital. Essa transformação digital feita com parceiros como Pollux, por la capacidade que tem, por la confiabilidade que encontramos neles, é o que vai definir o futuro das nossas operações para os próximos 100 anos. Tem aqui o exemplo de uma empresa que começou a transformação digital e não quer mais voltar. Eles conseguiram ver o valor que isso tem. Tá? Bom, pessoal, agradeço aí a presença de vocês, esse tempo por terem me ouvido. Peço desculpas aí, eu realmente tive pouco tempo para me preparar ali com a apresentação. Fui pego de surpresa aí pelo Gustavo, mas espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês, um pouquinho do que a gente faz na Pollux, né? E como isso aí tem mudado o nosso dia a dia de trabalho e como que isso tem mudado também o mercado de uma maneira geral. Tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado. Na Suíça, eles têm muito forte ainda eles usam muito, né? As empresas suíças lá operam bastante junto com a Nestlé de lá. Só que para você fazer a importação dessa tecnologia, ela é de certa forma cara. Sem contar que a mão de obra do Brasil é muito mais barata que a mão de obra suíça, né? Então, eles escolheram um parceiro local também por conta da posição geográfica que ele vai ficar. Então, se tiver um problema na fábrica, para o cara da Suíça vir para cá, talvez ele vai ter uma linha parada por 1, 2 dias, né? Dependendo da logística que a pessoa tiver para fazer. Se ele conseguir fazer um acesso remoto, que também hoje em dia é muito difícil nas fábricas, talvez ele consiga resolver. Mas nós estamos presentes aqui na região. São Paulo também a gente tem um escritório especializado só na parte de assistência técnica. E isso trouxe uma segurança para o cliente de que, se uma máquina dele parar, nós temos um tempo mínimo lá para estar lá presente para auxiliar ele. Sim. Hoje a gente está com já um cliente mais recente, que a gente está trabalhando com a Mars, aquela Mars Wrigley, que faz chocolates, né? Então o M&M's, né? Então a gente está com um projeto bem grande lá com eles. Então isso foi, não digo que ele abriu a porta, mas ele mostrou que a gente tem a capacidade de fazer isso, né? Então, como eles são concorrentes, eles não trocam muita figurinha com relação a isso, né? Mas com certeza mostrou para eles, cara, a gente já tem bala na agulha aqui para conseguir entregar os projetos que vocês estão precisando. São várias coisas. Mas a dor tem, vou dizer que 2 pontos. A embalagem é um ponto bem crítico. Hoje a variação da embalagem no cliente ela é grande, sabe? Por conta do processo dele como um todo, né? Tem processo que tem que colocar ar dentro da embalagem, aí essa medição do ar, essa inserção do ar dentro da embalagem, ela né, às vezes ela não é tão precisa. E isso lá para o robô manipular se torna difícil, porque ele sempre vai executar a mesma coisa. Ele não vai se corrigir. Ele vai fazer aquilo que tu mandou ele fazer. Então não é o ser humano que vai lá e dá uma ajeitadinha, né, dá aquele jeitinho, consegue colocar dentro da caixa. Isso é uma das coisas que a gente tem enfrentado mais dificuldade, né? Então não ser tão padrão as coisas que as embalagens, elas não só por causa da embalagem, mas o produto em si, né, ele tem uma variação. Então imagina o molho de tomate. O molho de tomate, dependendo, tem uma densidade às vezes que varia. E a gente está com um problema no cliente exatamente por causa disso. A embalagem do molho ela tem uma variação, e na manipulação dela, dependendo da temperatura, também gera esse problema. Então, isso é o que acontece, que mais a gente fica nos nossos clientes, né? Então, esse, vou dizer que é problema técnico, né? Mas, às vezes, o problema é o cliente nem sabe o que ele quer. Então, esse é um ponto que a gente também pega bastante. Então, por isso que a gente tem um setor dentro da nossa empresa que ele vai dentro dos clientes para entender a dor do cara, entender o que ele quer realmente e se é aquilo mesmo que ele está querendo. Porque, às vezes, não é aquilo. Às vezes, ele está esperando uma coisa e ele pensa assim, vou só automatizar. Mas só automatizar não resolve o problema. Para automatizar, você vai ter que mexer nesse processo, e a gente auxilia nisso aí.
E algumas vezes, quando isso não ocorre, também gera-se uma expectativa no cliente que não é atendida, sabe? Posso dizer que esses são os grandes problemas. Boa tarde. No projeto da Floriza, eu queria entender um pouco melhor essas duas interfaces. Você tem o caminhão, que é lotado de tecido, vai lá na doca, descarrega. Vamos imaginar que um caminhão tenha 5 toneladas. Então, cada peça, vamos supor, pesa 20 quilos. Então, você imagina que a peça do fundo do caminhão, ela vai ser a última a ser descarregada, né? Então, como é que vocês resolveram essa interface? E assim, eu queria entender até onde foi a solução. Por quê? Espera um pouco. Porque depois que você montou os lotes, quer dizer, o primeiro desafio é montar os lotes, encaixar os lotes em cada parte, ok? Só que assim, depois o tecido cru ele tem que ir para uma máquina de tingir, um overflow. E essa máquina, ela está espalhada na fábrica em diversas posições. Então, essa automação, ela se limitou só vamos dizer, a circulação do tecido dentro daquele prédio. Até onde foi a solução? Do caminhão a gente não tirava, tá? Quem tirava eram operadores mesmo. Porque, como eu falei para vocês, tem coisas que tu não tem como controlar. Isso é uma coisa delas. Quem carrega o caminhão na outra ponta não sabe que nessa ponta vai ter um sistema automático. Então, isso aí a gente utilizou ainda a mão de obra humana. Então, trabalhadores iam lá, tiravam aquilo e colocavam naquelas gaiolas. Tudo bem. Por lotes, porque às vezes o cliente ele vai mandar e já vai romaneado dizendo, eu quero que esses 200 quilos sejam na cor amarela, o outro vermelho, o outro azul. Perfeito. Aí o que acontecia? Depois que eles tiravam de lá, eu jogava isso no nosso sistema, e aí por ordens de produção que o cliente mandava para nós utilizávamos os robôs lá para falar assim, qual que é o tecido mais velho que eu vou ter que utilizar? Que eu consigo atender isso. Então ele montava dentro daquele warehouse qual que era o carrinho que ele tinha que buscar mediante essas condições que o pedido do cliente tinha feito. Que o pedido da fábrica, no caso, tinha feito. Porque ali era onde que acontecia a manufatura daquele tecido, sabe? Então, a inteligência era alguém na outra ponta também que falava, eu quero, sei lá, 50 quilos desse tecido tingido de amarelo. E aí o warehouse ia lá, né, os robôs sozinhos, eles selecionavam essas gaiolas, que a gente chama, com o tecido mais velho que conseguisse atender todos esses produtos. Sim, mas e depois? Para chegar no overflow, na máquina de tingimento? Não, aí a gente chegava até a porta do warehouse. Dali para frente, o operador também alimentava as máquinas ali para frente. Então, era só uma movimentação dentro do próprio warehouse que eles tinham lá dentro, tá? E esse gerenciamento do estoque. Boa tarde, Jean. Oi. Pergunta aqui. Vocês já implementaram alguma solução de robô colaborativo com inteligência artificial? Não. Com inteligência artificial, não. É algo que está bem novo no mercado. Tá? Isso aí a gente está... O que a gente tem de inteligência artificial hoje, ele está mais nos robôs móveis que estão no chão. Tá? Então, fazer a rota, qual que é a rota que ele vai planejar, isso aí tem inteligência artificial embarcada nisso aí. Mas para o robô de manipulação, não. Porque o colaborativo tem alguns graus de colaboração que ele tem. Né? Essa parte de você ter a colaboração com um humano é algo complicado, porque ainda nem regulamentado está. Entendeu? Então, isso os estudos, né, já estão caminhando para isso, são os estudos das universidades, né, dos centros científicos aí, estão caminhando para essa questão de colaboração, né? Colaboração de realmente de você estar fazendo um movimento e o robô acompanhar junto contigo, por inteligência artificial, né, por sistemas de visão, porém isso não está nem regulamentado na norma brasileira aí com relação à parte de segurança. E isso é também um dos impeditivos que para nós não faz sentido, porque se não tiver, quem que tem a responsabilidade por aquilo se alguém der errado? E adaptar de acordo com as condições, por exemplo, como você explicou. O sistema adaptativo. Isso, se tem uma embalagem que é um pouco mais pesada ou não, uma forma diferente, ele conseguir adaptar o movimento dele. Não, hoje a gente não faz isso, tá? Não, realmente não. Porque também tem uma coisa, os robôs hoje comerciais, eles não têm uma interface tão amigável para isso também, sabe? Eles não estão preparados ainda para isso. Já está surgindo algumas coisas. Tem robôs que conseguem se orientar por visão e essa visão está propriamente embarcada no robô, mas não é a grande maioria. A grande maioria ainda opera de uma maneira que do jeito que você fez, ele vai fazer sempre. Beleza? Pessoal, obrigado aí. Depois eu vou ficar aí. Se quiserem tirar mais alguma dúvida, sinta-se à vontade.